Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Boa noite a todos, boa noite para quem nos assiste pela internet. Estamos começando o nosso culto, começamos com o nosso louvor a Deus. Vamos fazer uma oração ao Senhor nesse momento. Amém. Pedindo a Deus pelo nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar em Tua presença, ó Deus, como Teu povo, Senhor, reunidos para Te louvar, para Te agradecer, para Te adorar, Senhor Deus. Dirige nossos corações nessa noite, ó Deus, em adoração sincera, Senhor, genuína a Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, ó Deus, a nossa adoração, ó Deus. Se faz presente em nosso meio, ó Deus. Para confortar, Senhor, para consolar, ó Deus, para edificar nossas vidas no Senhor, ó Deus, para nos renovar, Senhor. Transforma-nos, ó Deus, nesta noite, Senhor, segundo o Teu prazer, ó Deus, segundo a Tua boa vontade para a vida de cada um de nós, ó Deus, como Tua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dentre todas
as passagens bíblicas, uma que me chamou muita atenção, meus irmãos, está em João, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos de João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 15, o 16, o 17 e o 27. Amém? João capítulo 14, versículos 15 a 17 e o 27. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus estava na última semana de sua vida aqui na terra, antes da crucificação, passando por aflições tremendas, mais do que qualquer um de nós poderia passar, passando por angústias de morte. E nós vemos que nenhum de seus discípulos poderia oferecer conforto para ele naquele momento. Jesus estava praticamente sozinho no meio dos discípulos, no meio do mundo todo. E mesmo assim, Jesus, em vez de se preocupar e se consolar, ele toma esse tempo de aflição para consolar os seus discípulos. Jesus dá a mensagem de que ele vai partir para o Pai e que os seus discípulos não podem ir. Mas ao mesmo tempo ele diz: eu vou enviar o Consolador. Eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar o Consolador, ele estará convosco, com vocês para sempre, assim como eu estarei com vocês para sempre. E ele diz mais: o sinal de que vocês vão perceber isso é que esse Espírito que eu vou enviar, que é o Espírito Santo, o mundo não pode receber. Vocês vão ter a minha paz de uma forma que o mundo não pode ter e não pode tirar de vocês. Mas ao mesmo tempo Jesus coloca no versículo 15 algo que fica associado, que às vezes passa a ser percebido nesse capítulo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso significa, meus irmãos, que quando nós buscamos andar em obediência ao Senhor, nós gozamos da paz do Espírito Santo na nossa vida. Não é que nós vamos ter uma vida perfeita nessa terra, mas quando nós tentamos, quando nós buscamos essa obediência ao Senhor em todas as coisas que nós fazemos, o Espírito Santo vai nos consolar, o Espírito Santo vai estar, nós vamos perceber a presença do Espírito Santo conosco. E mesmo quando nós errarmos, quando nós pecarmos, nós vamos perceber o Espírito Santo nos advertindo, nos corrigindo, para que nós nos arrependamos. Mas no meio de todas as tribulações, meus irmãos, nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. É esse Deus que nós adoramos. Esse Deus que nos conforta, que nos consola a todo momento, a todo instante. Não só nos momentos em que a gente acha que a gente precisa mais, mas às vezes momentos que a gente nem percebe. Momentos que a gente está sendo liberto, Deus está dando escape para a gente de tanta situação que a gente nem está vendo. É o Espírito Santo nos consolando. É o Espírito Santo nos consolando quando Ele intercede por nós, porque nós mesmos não sabemos como orar. Amém? Então vamos voltar ao louvor. Vamos nos colocar de pé, amados? Aleluia. O Senhor é o mesmo para sempre. O amor dele não falha. Aleluia.
forte e profundo mar. Já pensei que eu fui criança. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Mas teu amor não falha. E nunca falhará. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Nós adoramos a um Deus que não falha, que não muda. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Teu Senhor é um Deus soberano, um Deus maravilhoso, Deus. Aleluia, aleluia. Você é bem-vinda. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Declare isso pro Senhor nessa noite. Me esvazio de mim. Sopra teu vento, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir.
está em Ti, Jesus. Aleluia. Nós somos a Tua casa, Deus. Vem fazer morada. Essa casa é Sua casa. Nós deixamos ela pra Você. Jesus, a igreja. Essa casa é Sua casa. Nós deixamos ela pra Você. Jesus. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem assentar-se. Amém, meus irmãos? Como os irmãos sabem, nós costumamos fazer a leitura da Bíblia cada domingo. E hoje nós vamos começar o livro de Colossenses. Então eu vou chamar o pastor para fazer a introdução do livro de Colossenses e assim fazer a nossa leitura bíblica. Amém? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, amém? Você que nos assiste na internet, em casa, no YouTube, no hospital, até mesmo no ônibus, enfim. Sejam bem-vindos. E nós estamos sempre como igreja com o propósito de fazermos leitura do Novo Testamento. Se você tem Bíblia em casa, você pode acompanhar o livro de Colossenses. Então vou fazer uma breve introdução e logo após a irmã Thaísa vai estar lendo 3 capítulos de Colossenses. Colossenses era uma cidade da Frígia, sudeste da Ásia Menor, a poucos quilômetros de Laodiceia, mais ou menos 15 quilômetros e cerca de 160 quilômetros de Éfeso. Então, essa cidade, ela é uma província da Ásia Menor. Para os irmãos terem uma localização, ela ficava, ou ainda fica, né? Só que não tem mais aquele glamour, aquela vida que existia na época de Paulo. Essa cidade ficava onde é atualmente a Turquia, né? Era uma das províncias dessa cidade, desse país. Então, ela era conhecida na época pelo seu centro têxtil. Então, havia muita produção de lã, de tecidos. Era uma cidade que alguns estudiosos dizem que aproximadamente 70 mil a 100 mil pessoas naquela cidade. Você vê que não era uma cidade viva, movimentada, né? E a data em que Paulo escreveu, provavelmente essa carta, foi no ano 60 depois de Cristo. 60 anos depois de Cristo, ele escreveu essa carta aos Colossenses. E ele escreveu essa carta quando esteve preso em Roma, onde passou lá na prisão domiciliar por um período de 2 anos aproximadamente. Então, lá ele escreveu não somente Colossenses, mas escreveu as chamadas cartas da prisão, que são Éfeso, próprio Colossenses, Filipenses, 2 Timóteo e a carta a Filemão. Então, o propósito dessa carta, Paulo escreveu essa carta para combater heresias que já estavam sendo difundidas naquele tempo, naquela época. Uma dessas heresias era chamado gnosticismo, que praticamente é o embrião. Tudo começou lá, o gnosticismo nessa época. Então, esse gnosticismo na ocasião ensinava que Deus era bom e a matéria má, e que Jesus foi inferior a Deus. Olha só a heresia entrando dentro da igreja. E que era necessário um conhecimento mais elevado do que o próprio conhecimento das Escrituras para que o homem chegasse a Deus e chegasse a ser salvo. Então era esse o embrião do gnosticismo na época. Havia outras heresias também que estavam infiltrando-se na igreja. Uma delas era o legalismo, ou seja, a cultura judaica, ou seja, era a prática de rituais, guarda do sábado, guarda de rituais, para que a graça ficasse anulada, entenderam? Então, o judaísmo estava entrando dentro da igreja e já muitos irmãos estavam sendo ensinados que não era só necessário crer em Cristo para a salvação, era necessário guardar o sábado, guardar festas, guardar, como você vai ler, a Thaís vai ler, dias de lua, enfim, havia esse ensinamento também entrando dentro da igreja. E também o culto aos anjos, ou seja, um misticismo entrando dentro da igreja. O misticismo, ou seja, eles estavam sendo levados a ter experiências sobrenaturais na adoração a anjos. Entendeu, querido? Então, Paulo escreve essa carta para poder combater
esclarecer e deixar a mensagem do Evangelho pura, a doutrina do Evangelho sem mistura. Bem? Então é isso que você vai ler agora, vai acompanhar com a Thaísa. Venha, Thaísa, então, dar continuidade à leitura de Colossenses, capítulo 1. Você que nos acompanha pode ouvir também e ser abençoado. A paz do Senhor a todos. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos estará reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que o ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com o poder segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Senhor, do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenham a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas nos céus. E vós, que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória,
o qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plena certeza de entendimento, para a confirmação do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isso eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, apagando a escrita de ordenança que era contra vós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos shabates, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a bel prazer como pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando inchado na sua mente carnal, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não toques, não proves, não manuseie, as quais todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas dos homens. Tais coisas têm, de fato, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aperfeiçoai-vos as coisas que são de cima. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andardes em outro tempo, quando vivíeis nelas. Mas agora
Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre todas estas coisas revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando graça em vosso coração ao Senhor. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por ele. Esposas, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Filhos, obedecei os vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, para que não sejam desencorajados. Servos, obedecei em todas as coisas a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Mas quem fizer agravo, receberá pelo agravo que fizer, e não há acepção de pessoas. Amém. Deus, nós te louvamos por esse momento, Pai. Um momento de leitura da Tua Palavra, Senhor, que vem enriquecer as nossas vidas e os nossos corações. Pai, dá-nos fome e sede de Ti, Pai. Que nossa fome, Senhor, que nosso maior desejo seja te conhecer, Pai, através da Tua Palavra, Senhor, e que estejamos dispostos a diariamente, Senhor, estar te conhecendo mais, Deus, passar um tempo contigo, Senhor, aprendendo de Ti, Deus, e que nossa vida seja saciada, Deus, pela Tua Palavra, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Não há amor igual ao Teu, Senhor Jesus. O Senhor nos completa por inteiro. Aleluia. Respirar
meus irmãos? O amor de Deus, ele é... não tem adjetivos, né? Ele é grandioso, ele é infinito, ele é incondicional. Nós vamos ler agora uma passagem na Palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 6. A 13, versículo 6, do versículo 6 ao versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 6 a 13. Amém? Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por vós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Uma das coisas que mais evidencia o nosso amor ao Senhor e o nosso amor pelos nossos irmãos, seja da nossa igreja local, seja pelos nossos irmãos de todos os cantos do mundo, é o momento do ofertório. A palavra de Deus nos coloca a oferta como uma indicação de uma ordem, mas ao mesmo tempo como um ato voluntário para com Deus. E nós vemos que não é apenas o amor aos nossos irmãos, é primeiramente o amor a Deus. Por quê? O Espírito Santo que habita no nosso irmão também habita em nós. Então nós fazemos isso não só para termos a alegria de contribuir com o proveito da nossa igreja local, com o proveito dos nossos irmãos no campo missionário, mas também nós damos graças a Deus. Nosso coração se alegra no Senhor quando nós nos fazemos participantes da necessidade uns dos outros. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ofertar ao Senhor com o coração voluntário, não com tristeza, mas com alegria. Porque o que nós fazemos aqui, meus irmãos, esse pouquinho que nós ofertamos aqui, nós vamos colher no céu muito mais, como a Bíblia diz, medida, recalcado e desbordante, sem medida. Porque o nosso Deus não é Deus de pouco, o nosso Deus é Deus de muito. E o que nós esperamos colher nos céus é muito mais do que nós podemos imaginar, muito mais do que nós podemos pensar. Amém, meus irmãos? Então, eu vou pedir ao Leandro agora para estar passando os envelopes da oferta. Amém? Assim que os irmãos receberem, os irmãos podem vir colocar no gasofilaço. Amém. Queridos, nós vamos ter um momento de oração agora. Você que nos acompanha, a igreja sempre ora pelas necessidades da igreja local
e também pelos campos missionários, pela igreja que sofre perseguição em todo o mundo. Gostaria que a igreja se colocasse mais uma vez de pé e nós vamos estar orando agora, intercedendo por aqueles que precisam. Talvez você que não assiste aí pela internet esteja precisando de oração. E nós vamos estar também orando por você que nos assiste, nos ouve, que Deus possa fazer um milagre em sua vida. Vamos estar orando agora pelos membros desta igreja, pela Igreja Batista Cairós, por aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, pelos projetos. Estamos trabalhando com as crianças, estamos com projetos de evangelismo que vamos fazer. Temos vários momentos que precisamos de oração. E você, querido, precisa estar fortalecido em Deus, precisa estar animado em Deus para você servir a Ele, fazer a vontade dEle. Então vamos estar orando pela Igreja Batista Cairós. Vou pedir para a nossa irmã... a internet aqui, mas eu vou pedir para a Amanda orar para a Igreja Batista Cairós, tá bom, Amanda? Coloque cada membro da igreja nas mãos do Eterno. Sim, Deus. Oh, Deus, que bom. Glória a Deus. Sim, Senhor. Tome tuas mãos. Glória a Deus. Toma cada membro em tuas mãos, Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Toma esta igreja em tuas mãos. Abençoa, Deus, cada família. Sustenta, Senhor, nas lutas, nas fraquezas, nos momentos difíceis, Senhor. Toma o controle das nossas vidas. Glória a Deus. Abençoa, Pai, os projetos desta igreja. Jesus. Oh, Deus. Toma em tuas mãos, ó Deus, o projeto social, Deus. Os cursos, as aulas de inglês, xadrez, Senhor. Cada aluno, cada criança, cada um que vem aqui, Pai. Oh, Jesus, toma em tuas mãos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Adore o Senhor, querido. Aleluia. Ele é grande. Aleluia. Ele é a nossa alegria. Glória a Deus. Soberano do universo, que sustenta esse universo. Ninguém está acima dele. Jamais. Ele vive e reina para todos sempre. Ele é o Senhor. Estamos aqui por causa dele, para ele. Aleluia. Queremos esse nome engrandecer. Aleluia. Aleluia. Toda obra que ele faz é gloriosa, é grande. Você que nos assiste, Deus tem obra gloriosa na sua vida. Ele é poderoso para fazer. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Aleluia. Gente, mais uma vez, seu nome engrandecemos. Queremos o seu nome engrandecer. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia, porque tu és digno, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos nesse amor, infinito amor. Aleluia. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E
Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Vamos ler a palavra do nosso Deus em Marcos capítulo 2. Se nós pudermos colocar um tema para essa mensagem, está em Marcos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Poderíamos assim dizer, uma poderosa doença, uma poderosa fé e um poderoso Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 2. Você que nos acompanha, que tem Bíblia em casa, pode assistir, pode ler conosco também. Serão breves momentos, mas vamos meditar nesse fato que aconteceu ali em Cafarnaum. Diz assim, Marcos, no capítulo 2, ele diz: chegando de novo em Cafarnaum, ou seja, Jesus sempre estava lá. Depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo, ou seja, pensaram, ninguém falou um com o outro, estavam pensando em seu íntimo: como pode este homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isto que eles estavam urdindo ou pensando, e questionou: por que cogitais de maneira em vossos corações? Dessa maneira em vossos corações. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta-te, toma tua cama ou maca e sai andando? Portanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que, estupefatos, glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Ó querido Deus, estamos impactados, Senhor, com a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra nos desperta, nos anima, nos revela um Deus incomparável, nos revela um poder imensurável. Queremos, ó Deus, meditar na Tua palavra. Fala conosco, doce Espírito. Fala com aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, pela internet. Onde quer que estejam, ó Deus, que acima da minha palavra, acima da minha eloquência, seja o Teu Espírito Santo, ó Deus, quebrantando, falando aos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus sempre estava em Cafarnaum, nessa cidade, e ele estava ali, nesse local que era a casa de Pedro. Jesus estava sempre lá, na casa de Pedro, ali em Cafarnaum. E dizem os estudiosos que, novamente, aqui, quando Marcos relata esse texto, Jesus volta a Cafarnaum. Chegando lá, ele está na casa de Pedro. Jesus estava em casa, havia chegado. E a notícia correu. A notícia se espalhou. Que coisa linda. Todos souberam: olha, ele está lá na casa de Pedro. Ele está na casa de Simão. Ele está na casa do pescador. Diz o texto que eles deixaram. Todos vieram. A notícia correu e eles deixaram as suas redes. Deixaram os seus barcos de pesca. Deixaram as suas conversas. Deixaram o comércio. Baixaram as portas e foram para a casa de Pedro. Dizem alguns que eram mais ou menos 200 ou mais pessoas. A casa se encheu. Centenas de pessoas, aproximadamente 200 pessoas ali, rodearam. Aqueles que puderam entrar, ficaram ali dentro da casa, mas não cabia mais ninguém.
Porque eles queriam ouvir Jesus. Eles queriam ver Jesus. Eles queriam receber de Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Quando as pessoas entendem quem Jesus é, o que Ele pode fazer, o que Ele é capaz de fazer, a sua mensagem é diferente. Porque quando os fariseus falavam, ninguém estava preocupado em ouvi-los. Ninguém estava interessado, porque já sabiam quem eles eram. Falavam e não viviam. Eram hipócritas. Mas Jesus é diferente. Quando souberam que Jesus estava na casa, vieram. E aqui diz o texto, tão lindo, que foram tantos, aqui diz o texto, que foram tantos que se aglomeraram ali, que já não havia lugar na porta. E há um detalhe interessante aqui. O que Jesus estava fazendo na casa de Pedro? Você está com o texto aí aberto? Quem pode ler para mim o versículo 2, aqui no meu texto, a parte B, lá no final. O que Jesus estava fazendo? E anunciava-lhes a palavra. Jesus anunciava-lhes a palavra. Na minha tradução diz, ele pregava a palavra. Ou seja, o que é a palavra aqui nesse texto? Ela nos remete ao Evangelho. Palavra que Jesus pregava, Evangelho. Jesus era o próprio Evangelho. Jesus é a palavra sendo anunciada. Ele mesmo era a boa nova. Porque o Evangelho significa boas novas, querido. Então ele próprio é o Evangelho. Ele mesmo é a boa notícia. Ele é a boa notícia de Deus para nós. E o povo estava ali querendo ouvir quem? A boa notícia. O povo queria boa notícia. O povo já estava cansado de más notícias. O povo já estava cansado de discurso vazio. O povo estava cansado de mensagens ocas, sem sentido, apenas retórica, apenas discurso, apenas filosofia. Ainda hoje, há muita filosofia sendo pregada, até nos púlpitos sendo anunciada filosofia, discurso antropófago, humano, mensagens de autoajuda, mensagens dizendo, olha, que você tem um potencial, que você pode desenvolver a sua mente, que você pode fazer isso, fazer aquilo. São mensagens humanas, mensagens que não levam o homem para o alto. São mensagens centradas no próprio homem. Mas Jesus, diferente, anunciava-lhes Ele mesmo. Ele é o Evangelho. Ele é a palavra. Ele é a boa notícia. Infelizmente, queridos, está sendo anunciado outro Evangelho em muitos lugares. Muitas pessoas estão indo a lugares para ouvir discurso humano, filosofia barata, mensagem de autoajuda, mensagem que não transforma, que não muda. Mas Jesus estava anunciando a mensagem que transforma. Ele, Deus, em carne, que veio redimir o homem. Então, queridos, a palavra precisa ser anunciada. A palavra não pode mudar. A palavra não muda. O Evangelho, que é Cristo Jesus, continua mudando, transformando e transformando vidas, mudando o destino. Por isso que a multidão, queridos, estava se aproximando daquela casa. Por isso que a multidão aglomerou-se àquele lugar. Porque eles não queriam mais aquelas mensagens, aquele ensino dos fariseus. Eles não queriam aquele ensino de discurso de faz isso, não faz aquilo. Rituais, faz isso, olha, cumpre aquele ritual. Sábado você para e não faz mais nada. Nada disso muda a essência do homem. Nada disso muda o caráter do homem. São apenas discursos, são apenas rituais vazios que não mudam. Quem pode mudar você, querido? Você que nos assiste? Não há religião que mude. Não há discurso humano que mude o homem. Mas só existe um que muda. E ele estava ali na casa de Pedro. Ele estava na casa de Simão. E ele está aqui hoje também. Ele está onde você está agora. Você pode estar num quarto, numa prisão, numa sala, num hotel, onde você estiver. Ele, Jesus Cristo. Se você crê nele, se você buscá-lo como aquela multidão buscou, busque a Jesus. Você recebe a transformação. Porque o Evangelho
Cristo Jesus, é o que muda e transforma o ser humano. Então, Jesus lhes pregava a palavra. Por isso, queridos, que eles estavam ali, olha, sedentos, porque a palavra gera mudança. O Evangelho muda. O Evangelho nos transforma. Por isso que vemos aqui todos os domingos, porque queremos ouvir o Evangelho, queremos ouvir a palavra, precisamos ser renovados e transformados sempre. Porque você e eu vivemos num mundo cercado, sabe, de mensagens, de induções, de conselhos e de modo de vida, um estilo de vida que nos envolve. E se nós não cuidarmos, se não deixarmos que a palavra nos limpe, né? Jesus disse, olha, vós que já crê em Cristo, que já foi salvo por Cristo, precisa ser limpo diariamente pela palavra. A palavra precisa te limpar sempre, porque existem muitos conceitos, muitos ensinos que procuram contaminar você. Por isso você precisa ler a palavra. Por isso que nós, a Igreja Batista Cairós, estamos com esse propósito de ler todo o Novo Testamento. Que a palavra, ela transforma, ela limpa, ela muda os conceitos humanos que muitas vezes nós assimilamos. Sabe? Muitas vezes a gente assimila certos conceitos. Sabe aquele conceito bem assim, básico, que muitos têm, até crentes têm, diz assim, olha, pau que nasce torto, morre torto. Né? Dizendo o quê? O que está embutido nesse ensino? Que muitos assimilaram, olha, que não tem jeito, nasceu assim, predestinado a ser torto. Sabe? Esse é um ensino que se vê por aí. Ah, olha, com relação à igualdade de gênero, olha, não importa a família, onde tem amor, é família. Não importa se um homem tem amor pelo outro homem, é uma família. É um ensino que está sendo transmitido aí. Mas quando você lê a palavra, você vê o que Deus diz. Deus criou macho e criou fêmea. Deus criou o homem e criou a mulher. E ele diz, olha, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Você vê o ensino da palavra claro, que não deixa dúvida, que limpa esses conceitos que temos na sociedade de hoje. Então, queridos, Jesus pregava a palavra. E por isso, nós vimos aqui um homem, né, que estava paralítico, dominado por essa paralisia, imobilizado. Por isso eu disse, uma poderosa doença, paralisia, que limitava aquele homem. Ele não podia sair, não podia andar, não podia fazer nada, porque estava paralítico. O paralítico, ele é limitado. Então, queridos, aquele homem não tinha condições de estar ali onde Jesus estava. Por si só, ele não podia. Por si só, não chegaria até ele. 4 homens, vendo a necessidade daquele paralítico, tomaram uma decisão. Né? Podemos assim, ou podemos colocar outro tema, 4 homens e um propósito. Que coisa linda. Aqueles 4 homens colocaram um propósito no coração. Vamos levar essa poderosa doença para o poderoso Jesus. Vamos apresentar esta doença que paralisa o homem e apresentar a ele que está na casa de Pedro. Então, querido, imagine, coloque a sua doença, o seu pecado, a sua dor, o seu problema diante de Jesus. Leve até ele. E você, imagine se você vai continuar com ele, com esse problema. Leve o que está te fazendo sofrer. Leve o que está te causando dor, tristeza, mágoa. O que está te causando depressão. Leve até ele. Apresente a Jesus. E você verá se aquilo que você apresentar ele vai permanecer. Ninguém, todo aquele que tem um encontro com Cristo nunca mais é o mesmo. Nunca mais permanece o mesmo. Ele muda e muda para melhor. Paralisia. Quantos estão paralíticos? Mas não digo no sentido físico. Quantos estão paralisados pela mentira? Paralisados pelo roubo? Paralisados pelo ódio? Estão paralisados, sabe? Ele não vive uma vida abundante, ele não desfruta da vida. Porque alguma coisa o paralisou, algum pecado o paralisou. Talvez você que nos assiste, você está paralisado, a sua vida está estagnada. Por quê? Por causa de algum pecado. Então aqui nesse texto nós podemos comparar a paralisia ao pecado. O pecado paralisa o homem.
O pecado paralisa a sociedade, o pecado paralisa. O homem não avança, o homem não anda, o homem não realiza, porque está paralisado. O pecado estava paralisando aquele homem. Aquele homem precisava ser levado ao poderoso Jesus. Mas para que ele fosse levado ao poderoso Jesus, precisava de que 4 homens tivessem uma poderosa fé. Porque, queridos, você precisa crer que Jesus pode fazer aquilo que ele é capaz. Você precisa crer que Jesus tem poder para fazer um milagre. Porque de nada vai adiantar. Muita gente já está tão acostumada até com a paralisia que diz, não é aquele ensino, não, já nasceu assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto, pastor, não tem jeito. Vai ficar assim mesmo. Não, ele não tem jeito, não, eu não tenho mais jeito, não. Ele não tem jeito. É essa mensagem, né, que fica na mente da pessoa e ela não se livra, não consegue vislumbrar, enxergar que existe uma realidade maior. Não consegue enxergar que Jesus Cristo, ele é poderoso para fazer milagres. Creem mais. E muitos param no caminho. Muitos não têm essa fé poderosa que esses 4 homens tinham. Imagina, os 4 homens pegaram aquele paralítico e determinaram, ou seja, creram, colocaram no seu coração: nós, quando chegarmos lá e levarmos ele até Jesus, pronto, vai acontecer um milagre. Né? Alguns podiam dizer um para o outro: olha, eu duvido que ele vá ficar desse jeito. E eu creio que eles até estivessem incentivando ele, né? Colocando fé no coração dele: olha, querido, olha, vamos, espere, a sua hora vai chegar, o seu milagre vai chegar, nós vamos levar você, vamos apresentar você até Jesus, e ele vai te curar. Queridos, isso nos traz uma lição para nós como cristãos. Precisamos renovar nossa fé. Precisamos olhar para as pessoas que você ama, que estão presas em algum pecado. Olhar para um parente seu, olhar para um vizinho, um colega de trabalho, olhar para alguém que você ama. Porque você precisa amar. Né? Porque se você não amar, você não vai se importar. Porque você que nos assiste, quem ama se importa. É uma coisa real. Quem ama, se importa. Quem não ama, não se importa. Por isso que Deus, nesse texto, Deus amou o mundo e se importou conosco e enviou Jesus para nos salvar. Aqueles 4 homens se importaram com o paralítico. Perceberam que ele não precisava morrer paralítico. Perceberam que ele não precisava ficar naquele estado para sempre, porque existe um Jesus poderoso. Eles não ficaram assim, acomodados. Não, fica aí, olha, não vai ter jeito não, quem sabe. Não tiveram dúvida, não ficaram questionando. Nós vamos levar você até ele e ele vai curar você. Você percebeu? Está faltando crente assim atualmente. Está faltando cristão assim, nesse tempo, nessa sociedade. Está faltando crente assim que crê, que paga o preço, que zela, que vai, que intercede, que acredita. Nós temos uma quantidade gigantesca de cristãos acomodados, sabe? Está vendo o seu amigo no pecado, está vendo a desgraça acontecendo no lar, ele está nem aí mais, ele está deixa a coisa rolar, acontecer, não se incomoda mais. Aqueles 4 homens ficaram incomodados com a paralisia daquele homem. Aqueles 4 homens se incomodaram. Peraí, seu estado não é normal, você pode ficar bom. Você percebeu? Eles se importaram e eles se incomodaram. Olha a coisa interessante. Se importar e se incomodar pelo outro. Está faltando um cristão assim. Que se importe e se incomoda. Peraí, não. Seu estado, seu estilo de vida está incomodando. Você pode ser diferente, você pode mudar. Você não precisa morrer assim. Eu vou te apresentar um Jesus. Eu vou te apresentar um Cristo poderoso. Eu vou te apresentar aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Mas para isso, querido, precisa crer que Ele, Jesus, vai fazer. Não é pensar, não, vou te apresentar Jesus e talvez, quem sabe. Não, não tem quem sabe, não tem talvez, não tem será. Tem sim, vai acontecer.
É verdade, é fato. Ele é poderoso, ele vai fazer. Então, tem muito cristão ainda com, sabe, uma mistura de dúvida, de incredulidade, de incerteza. Queridos, no reino de Deus, andar com Deus, viver no Evangelho, não pode, não permite essa vida de dúvidas. Você tem que andar por fé, você tem que andar crendo, você tem que viver crendo. Então comece a analisar que tipo de fé você tem. Que tipo de cristianismo você vive? Que tipo de realidade você vive? Ah, eu vivo só para pagar conta, pastor, eu só vivo para isso e vou me divertir de vez em quando, tal. Peraí, é um propósito. Você não tem propósito? Não tem propósito de levar pessoas a Cristo como esses 4 homens tiveram? Não tem propósito de apresentar a esses que estão destruídos pela paralisia do pecado? Apresentar o poderoso Jesus? Aquele que pode? Aqueles 4 homens foram homens de fé. Foram homens que se importaram. E foram homens que tomaram decisão. Olha só o importante. Quando você ama, se importa, você toma decisões, você toma atitudes. Atitudes de fé. Que atitudes aqueles homens tomaram? Pegar aquele peso, né? Pesar. Eu não sei se era magro ou se era algo, mas devia pesar. O trajeto. Aqui o texto não diz se eles caminharam quantos quilômetros, não sei. Mas que pegaram um peso, não foi fácil. Pegaram um homem paralítico na maca e transportar. Então tem que ter atitude de fé. Está difícil na sua casa? Está tendo dificuldade, está havendo paralisia no salar? Está havendo paralisia até na sua vida espiritual? Está havendo paralisia no seu trabalho? O pecado está tomando conta? A frieza está tomando conta? Toma a decisão, querido. Talvez a sua decisão não seja de nem pregar o evangelho, talvez a sua decisão, a tua atitude seja dobrar os joelhos. Vou orar agora, vou clamar, vou incessantemente buscar a Deus até que o meu Jesus veja o milagre, faça o milagre. Você percebeu? É a atitude que levou aqueles homens a pegarem aquele homem. Fé, se importaram e tomaram atitude. Pegaram aquele homem e foram. Chegando lá, não tem facilidade. Ninguém abriu, olha, abre a porta, abre o caminho aqui para o aleijado, olha, abre o caminho para o paralítico. Todos queriam Jesus, todos queriam ouvir Jesus, e não estavam todos se importando em receber a bênção. Aqueles 4 homens encontraram dificuldade. Então isso nos traz também ensino de que quando você toma a decisão, quando você se importa por alguém, quando você decide trabalhar para que alguém receba o milagre, receba a cura, receba o poder de Deus, você não vai encontrar facilidade. Vai encontrar dificuldade, resistência. Muitos vão dizer, não se importa, deixa isso para lá, ele não quer saber. Outros vão dizer, não, ele não tem jeito. Sempre alguém pode dizer para você, olha, alguém, no caso aqui foi a multidão que disse para aqueles 4. Não disse com lábios, né? Mas disse de modo visual. Aquela multidão, em volta da casa, mostrava para aqueles 4 homens que não era fácil. Não seria fácil. Não seria. Então, queridos, coloque na sua cabeça, no seu coração isso. Nunca vai ser fácil quando você toma uma decisão de levar alguém a Cristo, uma decisão de se consagrar, uma decisão de ver teu lar transformado, uma decisão de ver o ambiente onde você está transformado, enfim. Quando você toma decisões que levem, apontem para Cristo, que procurem aproximar até mesmo você de Cristo, não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser. Você vai encontrar resistência. Mas eu creio que a resistência, né, a dificuldade, até intensifica, aumenta a resposta e vai trazer um regozijo maior. Depois você vai ver uma alegria, vai ter uma alegria maior, uma recompensa maior. Porque nosso Senhor sempre recompensa a fé. Você que nos assiste, Jesus sempre recompensa aquele que tem fé. Você olha aqui o texto, diz o texto que eles subiram o homem pelo telhado, subiram pela escada. Naqueles tempos as casas não eram como aqui de concreto, né, de laje, como são feitas hoje. Eles quebraram as palhas, os barros, tudo que estava misturado ali na sala, abriram aquela casa
Não se importaram. O que é essa casa? Ah, essa casa aqui, o dono vai brigar comigo. Quando você está determinado, querido, você não se preocupa com a resistência, com as críticas, com aqueles que vão falar de você. Quando você tem uma decisão, você foca em Jesus. Você não se importa se vão criticar, se vão ficar chateados. Você não está preocupado com isso. Aqueles 4 homens não se importaram de quem era a casa. Talvez pensassem, depois a gente conversa, depois dá um jeito. Mas esse homem precisa estar perto de Jesus. E desceram aquele paralítico na sala. Fica imaginando, caindo barro, caindo palha, caindo pedaços de madeira, de bambu. E Jesus olhando. Todos ali parados, olhando e vendo descer aquela cena, né? Desceram aquele homem na corda. Foram descendo. E Jesus olhando, não o paralítico, olhando para aqueles 4 homens. Olhando. 4 homens de fé. Olha que coisa linda. Diz a texto que observando a fé deles. Jesus observou a fé daqueles 4 homens. Oh Deus. Isso me traz uma responsabilidade, uma preocupação muito grande. Ele também observa quando eu estou com fé, como estou fazendo as coisas para Ele. Por fé, apenas por fazer, apenas para cumprir, né, uma agenda, ou se eu estou fazendo apenas para acrescentar problema. Né? Tem gente, como disse Paulo, olha, alguns pregam a Cristo para acrescentar problema. Né? Alguns pregam a Cristo para acrescentar dores, mais tribulação. Então, como é que você está vivendo para Deus? Jesus olhou a fé daqueles 4 homens. Enquanto eles desciam, o paralítico, ele olhava a fé, convicção, porque fé é certeza. Fé é um fundamento que te faz agir com convicção. Com certeza, Ele, Jesus, vai fazer um milagre. Desceram o paralítico. Quando o paralítico desceu na sala, aí Jesus olhou para ele e disse, filho, oh, que maravilha, né? Filho, perdoados são os teus pecados. Jesus olhou para aquele homem paralítico, enfermo, doente, paralisado, imobilizado. Ele tratou ele com compaixão. Isso mostra o nosso Jesus como ele é. Diz o texto, filho, estão perdoados de ti os pecados. Os pecados, eles maculam o homem. Os pecados que nós cometemos nos tornam inimigos de Deus, nos separam de Deus. Os pecados que praticamos nos afrontam a Deus. É uma afronta, pecado é uma rebelião contra Deus. Pecamos contra Ele, cometemos pecado. Mas quando Ele vem, nós nos aproximamos dEle, Ele não traz acusação, Ele não traz condenação. Diz o texto que Ele chamou aquele homem de filho. Sabe o que é isso? Jesus mostrou compaixão àquele homem paralisado. Jesus mostrou misericórdia para aquele homem paralítico. E disse, perdoados se são os teus pecados. Jesus sabia. Pecador. Então, querido, você que nos assiste, olha, você talvez esteja precisando de tantas coisas. Precisando de um carro, precisando de uma família, precisando de uma vitória, de um emprego, precisando de tantas coisas. Mas primeiro você precisa do perdão. Eu e você temos muitas necessidades, mas a maior delas é ser perdoado. Preciso de perdão. Você e eu precisamos de perdão diante de um Deus santo, diante de um Deus puro, perfeito. Ele me olha com misericórdia e diz, filho, perdoados te são os teus pecados. Oh, que palavra, hein? A religião muitas vezes condena. Os homens às vezes condenam. Você lembra daqueles homens que apresentaram a mulher adulta? Olha, essa mulher pecou. O que o senhor diz? Ela tem que ser apedrejada. A lei diz que ela tem que morrer. Depois que todos saíram, Jesus disse para a mulher, onde estão os teus acusadores? Olha, sempre aparecem os acusadores. Onde estão eles? Jesus não veio para condenar. Você que nos assiste, entenda, Jesus não veio para te condenar. Jesus não quer me condenar. Ele não quer condenar você. Ele quer que eu e você sejamos perdoados. Ele quer que eu e você sejamos limpos da condenação, livres da condenação. Thaís leu hoje o texto de Colossenses que ele rasgou a cédula que trazia condenação para nós.
a cédula que nos condenava, os pecados, a lista de pecados que nos afrontava a Deus. Ele rasgou na cruz. Agora, querido, perdoado. Oh, não existe palavra, né, melhor do que você acordar de manhã e dizer: Senhor, eu sou perdoado. Eu sou teu filho, perdoado por ti. Eu fui perdoado, o Senhor me perdoou. Eu mereço condenação, eu mereço castigo, eu mereço ser culpado. A culpa eu mereço, você merece. Mas Ele perdoa, Ele tem perdão para nós. Não existe um ser humano nessa terra que não possa ser perdoado. Porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar qualquer pecado. Essa é a mensagem do Evangelho, aleluia. É esse que pregamos aqui. Cristo perdoa, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo cura. Ele tem poder para restaurar o homem por completo. Ainda que você nunca venha ter carro, mas se você tiver o perdão, aleluia, você tem o selo dele, perdoado. Ele disse para aquele homem: filho, estão perdoados os teus pecados. Pronto. É o suficiente para gerar confusão, né? Naquela sala havia religiosos, havia homens praticantes que ficavam zelando por cada detalhe da lei. Ficaram incomodados. Quem é esse galileu? Quem é esse judeuzinho aí que está dizendo para esse paralítico perdoado? Ele tem poder para isso? Quem ele é? Jesus disse: olha, por que vocês estão preocupados? Vocês têm poder para levantar ele da maca? Com a religiosidade vocês têm? Sabe? Com toda a prática da lei, todo o ritual da lei, todo o ritual da religião, vocês têm poder de levantar ele da maca? É assim, queridos, as religiões não têm poder para transformar o homem, para mudar o caráter dele, para mudá-lo. Quantos estão vivendo em religião, quantos pulam de uma religião para outra, mas continuam o mesmo, não mudam. Por quê? Porque religião não pode fazer isso, não pode mudar. Apenas pode dar alguns conceitos e valores morais e éticos, mais nada. Mas transformar o interior, mudar esse poder, ninguém tem, religião nenhuma tem, homem nenhum tem. Mas Jesus disse para aqueles homens religiosos: olha, para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, tenho na terra poder para perdoar pecados. Ele disse para o paralítico: levanta-te. Aleluia. Levanta, pega a tua maca e vai para sua casa. Que palavra! A palavra de poder. Palavra. Ninguém poderia ter condições de falar aquilo. Estavam ali sentados os religiosos. Quem poderia ousar dizer: olha, levanta dessa maca e vai para sua casa? Ninguém. Com toda a religiosidade, com todo o conceito que eles tinham moral, ético, com toda a observância da lei, não tinham esse poder. Mas Jesus não gritou, eu não creio que ele tenha gritado: olha, eu agora. Não, ele disse porque a palavra dele tem poder. Ele falou com autoridade e disse: olha, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. É esse Jesus que nós cremos. Esse Jesus tem poder. Ele disse para mim e para você: filho, eu perdoo os teus pecados. Filho, você não precisa ficar preso, paralítico, paralisado. Sabe por quê? Porque Ele tem poder para perdoar. Ele tem poder para levantar você que nos assiste. Qualquer que seja o estado em que você se encontre. Ele tem poder, porque Ele é Deus. Só Deus pode fazer isso. Eles estavam questionando: quem perdoa pecados é Deus. Eles estavam ali naquela sala diante de Deus encarnado, diante de Deus em carne e osso. Deus que se fez carne, estavam naquela sala diante de Deus e não perceberam isso. Deus dizendo para aquele homem: olha, perdoados estão os seus pecados, toma a tua maca e vai para a tua casa. É isso que Deus diz para você nesta noite. Ele quer perdoar você. Ele quer que você se levante e ande. E seja livre de toda a culpa, de toda a mágoa. Como você faz isso, que você que nos assiste? Todos aqui acredito que já fizeram isso.
talvez você nos assista e ainda não tomou essa decisão. Qual a decisão que você tem que ter? É confessar Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. É crer que Jesus Cristo desceu a este mundo, se fez homem por mim e por você, para levar na cruz do Calvário a sua culpa e a minha culpa. E agora que você olha para a cruz, você olha para aquele Cristo que morreu ali, você vê o preço que foi pago por você. A justiça de Deus foi cumprida. Jesus levou a minha culpa, levou a sua culpa, querido. E agora, o que temos que fazer? Agora temos que viver como esses 4 paralíticos. Com esses 4 homens que pegaram o paralítico e queriam levar ele para Jesus. Sabe? Então, meu propósito de vida deve ser esse. Eu que fui perdoado, eu que fui livre, eu preciso contar essa notícia aos outros. Eu preciso levar também os meus amigos, levar os meus parentes, levar todos os meus familiares, todos aqueles que estão próximos a mim. Eu tenho que contar essa boa notícia. Eu tenho que levar para eles essa notícia. Olha, o mesmo Jesus que esteve ali na casa de Pedro, que curou aquele paralítico, perdoou os pecados dele, ele está hoje aqui. Ele está vivo. Ele não mudou. Continua sendo o mesmo. Ele tem poder para perdoar, tem poder para salvar. Coloque-se de pé, querido, vamos encerrar. E a multidão ali naquele dia, eles disseram, olha, está com o último texto aí na tela, querido? Bota aí. O último texto, isso. Versículo 12. Olha o que diz o texto. A parte, depois daquela vírgula, né? A parte B, podemos dizer assim. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. É assim que acontece. Quando alguém tem a sua vida impactada por Jesus. Não pela religião, não por conceito filosófico, não por ensino de homens. Quando o Evangelho, que é Cristo, entra no coração do homem, as pessoas observam. Nunca aconteceu isso. Nunca tal vimos. Ficaram admiradas com o poder de Jesus. Você talvez nos assiste. Se você crer, você também vai ficar admirado. Que Jesus tem poder para fazer. Muitos vão ficar admirados com o poder que Jesus tem na sua vida. Fazendo através de você. Ele tem poder. E todos vão ficar admirados. Olha, quem é você? Não, você vai dizer, eu sou simplesmente o servo de Jesus Todo-Poderoso. Sou servo do poderoso Jesus. Que cura, que salva, que transforma, que muda. Aquele paralítico, podemos dizer assim, ex-paralítico, nunca mais precisou daquela maca. Nunca mais precisou ficar imobilizado. Porque ele teve um encontro com Cristo. Feche os teus olhos. Ó Senhor Jesus. Ó Deus, Tu és incomparável. Teu poder, Senhor, é ilimitado. Nada, Senhor, pode se comparar a Ti. Ó Deus, aqueles que nos assistem, Senhor, através, Senhor, da internet. Ó Deus, aqueles que nos ouvem, ó Deus, que eles também possam, ó Deus, crer, como aqueles 4 homens creram que aquele paralítico poderia ser curado. Que aqueles que nos assistem possam crer também, Jesus, que Tu és ainda o mesmo hoje, ontem e será eternamente, Deus. Tu nunca mudou, Senhor, e nunca mudarás. Por isso, ó Deus, transforma aqueles que estão agora, Senhor, Te confessando. Muda a história, muda, Senhor, perdoa, purifica, realiza o milagre. Se for um milagre físico ou uma doença que parece incurável, ó, em nome de Jesus, eles recebam a cura. Em nome de Jesus, o milagre aconteça. Em nome de Jesus, ó Deus, a Tua glória resplandeça nesses lugares, nesses lares, onde quer que essas pessoas possam estar. Aqui entre nós agora, Tu estás também, Jesus. O mesmo Jesus não mudou, o mesmo Deus. Ó Jesus, a nossa fé precisa, Senhor, aumentar. Ó Deus amado, não podemos mais continuar os mesmos, ó Deus, depois de ouvir e de crer em Ti, Jesus. Ó Deus amado, dá-nos um coração assim como desses 4 homens, ó Deus. Coração que ama, que se importa. Coração que, ó Deus,
quer e deseja ver o milagre acontecendo nos corações das pessoas que nos cercam. Nossos amigos, vizinhos, parentes, ó Deus, precisam conhecer o mesmo Jesus que nós conhecemos. Meu Deus amado, não nos deixe ficar indiferentes, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus, passar por esse tempo, por essa geração, ó Deus, sem mostrar que Tu és um Cristo que transforma, que perdoa, que cura e que faz milagres. Meu Deus amado, faz de cada um de nós como aqueles 4 homens, ó Deus, que tomaram a decisão de levar o paralítico até a Ti, Jesus. Que nós possamos também, ó Deus, no nosso tempo, as oportunidades que vierem para nós, nós possamos, meu Deus, ó Deus, remover a timidez, o medo, a vergonha, e possamos falar de Ti ousadamente, ó Deus. Possamos quebrar o telhado, ó Deus. Possamos fazer aquilo, Senhor, que ninguém espera. Podemos, ó Deus, causar diferença. Não permita, Senhor, que fiquemos, ó Deus, acomodados, ó Deus, com o pecado e com as coisas, Deus, que estão acontecendo à nossa volta. O ambiente pode ser mudado, ó Deus. Porque, ó Deus, aquele ambiente foi mudado porque 4 homens creram. 4 homens decidiram, ó Deus, levar um paralítico até a Ti. Que nós possamos também ver, ó Deus, milagres acontecer. Tu possas olhar a nossa fé como olhou aqueles 4 homens. Que nós possamos assim, ó Deus, ver, ó Deus, o Teu poder em ação, o Teu amor em ação, a Tua glória manifesta, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e pedimos a Deus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dar um glória a Deus. Você pode dizer obrigado, Jesus, por Tua palavra. Temos uma semana, desafia a nossa vida. Talvez você vá passar por momentos difíceis essa semana, mas confie em Deus. Creia. Deus não mudou, Ele continua presente com você. Ele está querendo agir através de você, né? Não desanime, porque nosso Cristo não mudou, Ele permanece mesmo, bem? Quarta-feira, nosso culto de oração. Nós temos tido notícia de que, né, irmã Valdira, não sei se as irmãs têm vindo também, as crianças estão participando, né? Olha só, o resultado está começando a aparecer. As crianças já estão vindo, ficando para a oração. Então isso é importante, querido. Se você não está assim, tem disponibilidade, venha ao culto de oração quarta-feira. Precisamos orar. Oração tem que ser uma respiração da igreja. Você não para de respirar, então não pare de orar. Ore sempre. Deus está ouvindo as suas orações. As orações nesse lugar têm sido feitas. Deus está ouvindo. Lembrando que nós tomamos a decisão por Cristo lá naquele evento que tivemos, né? Sábado passado nós fomos lá assistir aquele teatro. Elas tomaram a decisão por Cristo. Então, Brenda e Viviane, orem por elas em suas casas, em seus lares. Coloquem lá diante de Deus. Você sabe que é uma luta, não é fácil. Tomou a decisão, sabe que o inimigo vem para, como aquela parábola, né? Tirar a mensagem que foi plantada. Nós precisamos de oração e apoio. Se você estiver aqui, quando estiver perto, abrace, converse, enfim, que elas vejam em nós carinho, amor, né, aceitação. Então, vamos continuar servindo e trabalhando ao Senhor. Bom, querido? Sábado que vem não teremos o culto das crianças, não é isso? Por quê? Porque é um evento de feriado, é dia 12 de outubro, como nós já vimos nas experiências anteriores. Essa época as crianças saem com seus pais, enfim, não conseguimos tê-las aqui conosco. Então, nesse sábado que vem não haverá culto das crianças, tá bom? Mas, sem ser esse sábado ou outro, nós teremos, ok? Domingo que vem, 9 horas, o que temos aqui? Escola Bíblica Dominical. Escola gratuita, né? Melhor escola, que edifica você, que constrói em você fé, amor, um conhecimento maior de Deus. Então, nosso tema é... Qual é o tema da nossa lição? Então minha alma, grandioso és tu, é o tema da lição. Conhecer o grandioso Deus que você serve, né? Então procure estudar. Se você não pode vir, estude em casa as lições, tá bom? Às vezes a pessoa, pastor, sábado eu estou de plantão, eu trabalho, mas estude em casa a lição porque vale a pena, é importante. Mas o ideal é que você venha
a escola bíblica dominical e participe. Eu fico às vezes pensando, deixa eu falar até fora do microfone. Estão 5 horas da manhã, não falta nada, tem que ir mercado, tem que trabalhar, tem que lavar carro, lava depois, lava o carro depois, visita a vovó depois, vai fazer o... Mas estão lá na mesquita. Agora o cristão não. Eu estou com uma dorzinha aqui nos quartos. Né? Aqui do lado, não vou hoje não. Ah, vai ameaçar chover. Ah, não vou não. Deus sabe, né, irmão? Deus sabe. Eles sabem que você é preguiçoso. Eles sabem que você é negligente. Eles sabem que você não se importa, não valoriza a palavra. Eles sabem disso. Né? Eles sabem que você não tem compromisso. Aí eu fico com essa... assim, admiração pelos muçulmanos nessa parte, que são muito zelosos, né, naquilo que estão fazendo. Então que nós possamos ter esse zelo também, tá bom, querido? Outra coisa importante, vamos orar. Falei com o pastor Zulimar, vamos programar um retiro da igreja. Dessa vez o retiro vai ser para nós dormirmos lá, já tem alojamento agora, e o pastor falou comigo, pastor, tem mais uma piscina. Deve ser piscina da terceira idade, né? Porque tem piscina de criança, de adulto, deve ter piscina, né, irmã Val? Não tem ninguém aqui da terceira idade, né? Então deve ter 3 piscinas lá agora. Vamos então orar. Claro, tudo é com oração, né? Pedir a Deus que nos conceda essa oportunidade de estarmos juntos nesse, provavelmente, final de novembro, tá, irmãos? Final de novembro lá. Então, vamos orar primeiro. Pede a Deus para Deus nos conceder essa oportunidade e privilégio de estarmos juntos, passarmos uma noite juntos como igreja, tá bom? Eu posso ouvir um amém? Amém. Então, queridos, uma boa semana. Temos hoje empadão, né, irmã? Empadão. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Feche os olhos. Querido Deus, obrigado por esta noite. Estamos aqui te adorando, honrando e louvando o teu nome. E recebendo a tua palavra, Senhor. Muitos não puderam vir. Outros, ó Deus, gostariam de estar, mas estão imobilizados por alguma razão. Mas nós viemos aqui te honrar, Senhor. Estar na tua casa, juntos, como uma grande família. Por isso eu te peço, ó Deus, derrama sobre cada um dos teus filhos a tua graça, o teu favor. Renova-os, fortalece, aumenta, Senhor, em cada um de nós esse amor, ó Deus. A tua palavra diz que o Senhor já derramou desse amor em nossos corações. E que possamos, ó Deus, colocar em prática esse amor que temos recebido de Ti. Ah, Deus, dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Uma semana cheia da Tua presença. Que ao acordarmos, ó Deus, não acordemos murmurando ou lamentando, mas acordemos dando graças, glorificando o Teu nome, te rendendo glórias, porque sabemos que Tu estás conosco. O Deus de Jacó, nosso refúgio. Tu estás à nossa direita, ó Deus. 1000 caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas aquele que confia em Ti não é atingido, Senhor. Sustenta assim cada um dos teus filhos nessa semana, dando experiências grandes contigo, abençoando, surpreendendo, ó Deus, com maravilhas, com a tua graça e teu favor. O amor de Deus Todo-Poderoso, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Dê um abraço no seu irmão. Dê um abraço nos 50 irmãos aí. Estamos encerrados.